manter firme, né, a estrutura, homem. É isso que o Senhor fez conosco. O papel do homem, nós fomos criados para isso, para manter uma estrutura dentro de casa, estruturado. Eu aguentei aquelas informações, colocando todo mundo para orar, nós temos que mudar, nós temos que mudar, nós temos que mudar. Minha mãe me liga numa sexta-feira e fala assim, fulano de tal quer olhar a sua casa lá. Mãe, esse cara é enrolado demais, perde seu tempo não. E eu orando todo dia com as minhas filhas, coração apertado, 15 dias sofrendo. Falei, gente, o que eu vou fazer? Como que eu vou dar notícia para minha família? Já está tudo desconcertado, desordenado. Minha vida estava um caos, irmãos. Eu não tinha solução. Quando Deus colocar no seu coração para abençoar seus pastores, deixa eu te falar uma coisa, abençoa. Porque eu vou te falar uma coisa de pastor, o pastor não fica choramingando para a igreja, miséria não. Ele dobra o joelho e ora ao Senhor. Às vezes o Senhor quer te usar e você fica falando, mas ele não falou nada. Se Deus falou no seu coração, irmão, não pergunta, faça. Sem eu pedir nada para ninguém, e todo mundo achando que eu estava bem, de vez em quando chegava uma coisa lá para me ajudar lá em casa. Pastor, deu vontade de trazer isso aqui. Te deu, irmão? Então tá bom, deixa aí. E aí um dia minha mãe me ligou falando isso, eu falei, mãe, esse cara é enrolado demais, deixa para lá. Cara chato. Conheci o cara lá em Vitória. Segunda-feira o dinheiro estava depositado na minha conta da casa. Na sexta-feira eu já tinha comprado um apartamento. E aí a minha esposa falou bem assim, precisa desse desespero para comprar nada não, a gente tem 3 meses para falar. Eu falei, não, já tem 1 mês e meio, já nos pediram há 1 mês e meio atrás. Meu irmão, só Deus sabe como estava o meu coração. No desespero, sem um horizonte. Não estava contando com venda de casa não, que tinha 9 anos que estava tentando vender. De sexta para segunda, o Senhor mudou a minha história, tirou o caos da minha vida. 2 dias é o suficiente. Quando eu trago essa palavra para você, eu não quero te incentivar, não quero mostrar para você coisas da minha vida, mas eu quero te falar que eu estou trazendo uma palavra que eu vivenciei, é uma verdade, e Deus pode fazer, e se fez na minha vida, pode fazer na sua, pode fazer na de qualquer um, irmão. Eu não estou te falando assim, mas você tinha um horizonte. Não tinha. Não tinha. Mas você tinha. Não tinha, irmãos. Não tinha. Desespero total de um homem segurando, e em vez de ficar choramingando para o lado, era no joelho, orando ao Senhor, Senhor, o Senhor precisa me socorrer. Eu estou um caos na minha vida. Entrei num caos, Senhor. Desespero. E de repente chegou uma sexta-feira, o Senhor falou assim, haja luz, e houve luz. Você não precisa de um horizonte, meu irmão, você precisa de uma palavra do Senhor. Só isso é o suficiente. Só isso é o suficiente. Uma palavra dita por Deus, ela tem um poder de transformar qualquer caos em uma terra linda que floresce, muda o ambiente. Hoje eu queria compartilhar isso com os irmãos, de um Deus que cria um caos, mas também que libera uma palavra de haja luz. E para que esse caos, pastor? Para que a terra seja transformada. Por isso que eu falei que ele faz coisas desnecessárias. Aquele que tem poder para criar uma terra com caos, tem poder para criar uma terra pronta. Mas aprove ele criar uma terra com caos. Haja luz. Preparar um ambiente para depois habitar esse ambiente, para depois construir o homem e depois descansar. Isso é uma forma didática de um processo que ele está fazendo.
Então, se você entrar em um caos na sua vida, em alguma área da sua vida, eu quero te falar que a hora que Jesus te colocar no meio do processo, Ele vai preparar um ambiente maravilhoso para você. E esse ambiente vai florescer, e vai habitar, e Ele vai se manifestar. E esse descanso, irmãos. As pessoas acham que descanso é parar, deitar na rede. Eu vi lá na casa da pastora Inês uma rede, deu uma vontade de deitar naquele lugar. Descansar não é isso não, irmãos. O descanso do Senhor não é você ficar de boa, dormindo o dia inteiro. Sabe, quando a gente está muito cansado, a gente fala assim, eu preciso descansar. Aí você fica uma semana sem fazer nada. Aí você fala, eu ainda estou cansado. Cansado de não fazer nada? Já ficou assim, cansado de não fazer nada? Isso é descanso não. Te falar o que é descanso no Senhor. É você contemplar o que Deus está fazendo. É você parar de produzir mesmo. Mas não é dormir não. É contemplar e celebrar. E o Senhor fez todas as coisas e viu que era bom e olhou para o homem, é muito bom. A contemplação, o descanso tem que vir com contemplação. O Senhor vai fazer um haja luz na sua vida. O Senhor vai te transformar e você vai poder contemplar. Amém? Vamos começar a mensagem agora, a pregação? Abra sua Bíblia lá em João capítulo 9. O irmão me deu 2 horas, tá? João capítulo 9. João capítulo 9, versículo 1. Gente, água de coco. Isso aqui é luxo demais. Meu Deus. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de... Então vamos ver quem é o cego. O cego está na categoria de leproso, amaldiçoado, deficiente, alguma coisa de errado aconteceu, um problemático, um caos. O leproso é um pouquinho pior, porque o leproso, além de ser leproso, ele ainda tinha que bater um sininho, né? Leproso chegando, você ainda tem que passar por essa humilhação. Você já está passando pela sua dificuldade e você ainda tem que passar pela humilhação anunciando que a sua deficiência, que a sua doença, que a sua enfermidade, que está chegando. O cego, nessa mesma categoria, também passava por humilhações. Era um pedinte. Era um rejeitado da sociedade. A Bíblia está dizendo que esse homem estava passando, não fala a idade dele. Mas independente da idade, irmão, se for 3 anos de idade, 5 anos de idade, se for 30 anos de idade, a verdade é que esse homem está passando por um caos já há muito tempo. Há muitos anos passando por um caos. Há muitos anos sendo pedinte. A Bíblia relata várias questões dessa enfermidade. As pessoas ficavam na porta do templo pedindo. Às vezes a pessoa humilhando. Alguém tinha que deixar lá. Não está longe não, irmão. A gente tem rejeitado muita gente. A gente tem rejeitado muita gente por alguma deficiência, seja ela física, seja ela, né, psicológica, seja ela por uma limitação de comportamento de quem é. Nós temos rejeitado muita gente.
O que a gente esquece é que essas pessoas ainda estão sendo contempladas por Deus. O tempo do caos não determina a distância de Deus. Ah, mas tem tanto tempo que a pessoa está assim, tem tanto tempo que esse caos está passando, até Deus já desistiu. Não, não desistiu não, meu irmão. O que Deus ainda não fez foi manifestar e nem liberar uma palavra, mas o Espírito de Deus continua pairando sobre essas pessoas, sobre nós. Os discípulos fazem uma pergunta, que é o que a gente mais escuta: quem pecou? O que você fez? Lembra de Jó? Gente, eu não fiz nada. Ah, fez sim. Fez. Você está sofrendo do jeito que você está sofrendo? Ah, que isso, Jó? Você não vai confessar seu pecado, não, meu irmão. Quando a gente vê uma pessoa passando dificuldade, a gente já começa a lembrar dos defeitos, dos problemas, dos pecados, e começa a rejeitar, fala assim: o que você fez para estar passando por isso? Como se a dificuldade não batesse a nossa porta, como se o Senhor não estabelecesse caos no meio de nós. Toda vez que o Senhor precisou transformar o povo de Israel, o que ele fazia? Mandava os inimigos maltratar o povo, entrava num caos da guerra. O Senhor, Ele começa o processo dele com caos. Aí a neurociência agora, esses coach da vida aí do Instagram, falou, a neurociência diz que antes de você prosperar, você sempre passa pelo... Irmão, vai dormir. Esse meu Deus já me falou isso há muitos anos. Não é neurociência não, isso é o processo de Deus na vida das pessoas. E não é porque entrou num caos, é um ponto para a prosperidade, não. O Senhor não está preocupado com o resultado, porque o resultado já é garantido. Meu irmão, Deus não está preocupado com o resultado. Você tem uma dívida, o que você quer para resolver sua dívida? Dinheiro, não é não? Fala a verdade. Estou com um problema de um boleto amanhã. Se você me perguntar, como que eu posso te ajudar? Só tem uma forma de você me ajudar. Me dá dinheiro para pagar o boleto? Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa preocupação. Deus não está nem aí para o seu boleto. Sabe o que Deus quer fazer com você? Eu quero te ensinar e te transformar para você parar de fazer dívida que você não pode pagar. Aí coloca a gente no processo. Oh, Deus terrível. Podia dar o dinheiro, não podia? Mas se Ele der o dinheiro, sabe o que vai acontecer? Mês que vem, nós estamos de joelho de novo, pedindo a Ele mais um milagre. E tudo bem, porque o meu Deus é um Deus de milagre. O seu Deus é um Deus de milagre? Mas o milagre tem um ponto ruim do milagre para nós. Porque a Bíblia é feita de princípios. E o Senhor responde princípios. Sabe qual que é o problema às vezes do crente? É que ele não cumpre princípio, então lá no final ele vai precisar do milagre. Porque se responder o que ele plantou, vai dar ruim. O princípio é, eu quero colher laranja lá na frente, então eu vou plantar semente de quê? Laranja, né? Você não precisa de milagre não, meu irmão. Que isso, pastor, mas se não chover, assim, irmãos, eu não estou falando disso não, a bênção de Deus é a chuva, mas você não precisa de nenhum milagre não. Sabe qual que é o problema da gente? Planta sementinha de limão todo dia. Aí chega aqui e fala assim, Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um pé de laranja. A graça de Deus faz com que Ele faça um milagre para a laranja, amém? Ele pode fazer isso, irmãos. Mas não é isso que Deus quer da gente. Sabe o que Deus quer? Fala assim, deixa eu te ensinar uma coisa. Começa a plantar certo, porque a colheita é certa. Começa a plantar certo.
Começa a praticar princípios que você não vai precisar de milagre. A bênção de Deus já está sobre nós. É só a gente plantar os princípios certos, que nós vamos colher as coisas certas. E aí, quando a gente está aqui, no pé de limão, pedindo laranja, o Senhor fala bem assim para nós: não, ok, eu posso fazer esse milagre, mas eu quero fazer uma coisa, eu quero que você volte lá e comece a plantar semente de novo. E aí a gente entra no processo de Deus. Só que quando a gente está lá, a gente já está cansado, já plantou demais. E Deus não está nem aí, porque Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar. Aqueles homens perguntaram para ele, assim, perguntaram para Jesus: mas Jesus, quem pecou? Qual que é o erro? O que aconteceu? E Jesus falava assim: nada. Por que vocês estão procurando o culpado? O Senhor colocou um caos na vida daquele homem, para que a glória dele fosse manifestada. Aquele homem vai experimentar agora de uma cura de Jesus. E não é sobre ele enxergar, olha que interessante. Jesus não fala bem assim, é para que ele enxergue. Ele não fala isso. Jesus fala para que as obras de Deus sejam manifestas naquele homem, para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus está falando: esse homem caminhou cego até agora, vivendo um caos na sua vida, mas os nossos olhos, os olhos de Jesus e os olhos deles, estava contemplando para esse momento o nome de Deus seja manifesto, para que haja luz. Não importa o tempo que você está sofrendo, meu irmão. A hora que chegar o momento do haja luz, acabou o sofrimento e o nome de Deus vai ser glorificado. Não é para você esfregar na cara do outro: quem passou pela prova e não me ajudou agora. Não, não é isso não. Quando Davi fala: prepara uma mesa diante dos meus inimigos, a mesa de Davi não é uma mesa de inveja, é para sentar, para comer junto. Venha contemplar quem é o meu Deus. É para que a glória de Deus seja manifesta, para que as obras do Senhor sejam manifestas no meio de nós. Os discípulos, com essa mentalidade, nós temos essa mentalidade: onde eu errei, Deus? O que eu preciso acertar? E na verdade a gente precisa perguntar ao Senhor: o que Tu queres que eu faça nesse momento, até que o haja luz chegue? O que o Senhor quer de mim, Jesus? O que o Senhor quer de mim? Em agosto do ano passado, eu fui diagnosticado com 2 aneurismas na cabeça, um dentro do outro. Pensa uns 2 meses de um caos dentro de mim. Nós estamos implantando uma igreja. Algumas coisas da minha vida ainda não estão extremamente estabilizadas para minha família. Com tantos projetos, com tantas coisas planejadas, de repente eu tenho um aneurisma dentro do outro. Foram 2 meses, eu segurando a onda, tentando me manter firme, mas por dentro todo destruído. Falei assim: Senhor, eu não posso morrer. O que é um aneurisma, irmãos? É um defeito na veia da cabeça, que a parede, ela é como se fosse uma bexiga, Você sopra, fica uma bolha. O meu era um dentro do outro, então o segundo já estava assim bem fininho. Eu falei: Deus, eu vou morrer antes da cirurgia. Não tem como não. O médico fez um terror para mim: já era para você ter morrido, já era para ter estourado. Você tem que fazer isso logo. E aí, nisso que fazia isso logo, o plano de saúde demorou 2 meses. E durante esses 2 meses, tem uma menina não, já uma senhora já, que quando nós mudamos para Minas Gerais, sem família, quando minha esposa engravidou, ela falou assim: pastor, eu vou ficar 1 ano na sua casa trabalhando para vocês, ajudando vocês na gravidez e no nascimento da Ana Beatriz. Tem 10 anos que ela está lá em casa.
E aí, nesse mês, e eu tenho um compromisso moral com ela. Eu falo com ela: Kátia, eu vou cuidar de você. Eu tenho uma dívida de gratidão. Você foi a avó das minhas filhas, você cuidou das minhas filhas, você cuidou da minha casa, você cuidou de mim, você cuidou da minha esposa. Eu vou cuidar de você. E nesse meio dessa confusão dentro de mim, diagnóstico de câncer da Kátia. Falei: Senhor, não tenho condições de cuidar da Kátia. Aí o caos foi espremendo. Faltando talvez 20 dias para a cirurgia, minha mãe me liga lá de Vitória e fala assim: eu preciso que você venha aqui para Vitória. Eu: por quê? Porque o seu pai foi diagnosticado com câncer e eu não tenho coragem de falar com o seu pai, você que vai ter que dar notícia. Eu falei: meu Deus. Lá vou eu, lá fazer os exames. E aí chega o dia da minha cirurgia, deitei lá na maca, falei: Senhor, eu quero ver um anjo, quero ver uma luz, me dê uma experiência espiritual. Um dia anterior, veio um monte de profecia para mim na igreja. E as profecias me assustavam, irmão. Porque a irmã: ó, fica tranquilo, pastor. Por quê? Porque enquanto a gente estava orando para o Senhor, eu vi uma luz branca andando dentro do quarto. Eu: hã? E o Senhor estava no colo de Jesus. Eu: pronto, morri, ele veio me buscar. A cabeça só ficava assim. Deitado lá, o médico vinha conversar comigo. Eu falei assim: se estourar, o que você vai fazer? Ele: pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Ok, perguntei para ele 3 vezes. Ele falava assim: eu não sei porque tanto você me pergunta, eu faço essa cirurgia aqui o dia inteiro, nunca estourou na minha mão. Mas estourou, irmão. Estourou. Naquele dia, meus pais fora do hospital, minha esposa, eu já tinha feito um testamento para ela, faltando 5 minutos para entrar na sala de cirurgia, eu mandei para ela, assim: ó, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. No final eu falei: casa de novo, pelo amor de Deus, deixe minhas filhas sem pai, não, vamos embora. Estourou, passei 15 dias na UTI, não vi luz nenhuma, irmão. Quando eu acordei estava bem, depois que eu fui descobrir o que eu passei. Naquela sala de cirurgia, se o Senhor não tivesse gritado naquela sala: haja luz. O médico já tinha dado 2 notícias para minha família: ó, estourou, a gente não sabe o que vai fazer. Depois, ó, começa a rezar aí, tá, gente? Porque a gente não sabe se ele vai acordar. Acordei com um lado paralisado. O médico chegou e falou assim: ó, eu tô com as 2 pernas paralisadas, os braços. Ele: não, nós já identificamos, fica tranquilo que nós já identificamos que um lado seu está paralisado. Eu falei: beleza, tranquilaço, vou ficar aqui. Orei ao Senhor, com 20 minutos voltei a movimentar. Eu fui proibido de me mexer. Aí eu fiz uma greve de fome no dia. Eles me mandaram comida, eu falei: não vou comer, eu preciso ir no banheiro, eu quero ir no banheiro. Você não pode. No mesmo dia, irmãos, eu já estava em pé, indo ao banheiro. A fisioterapeuta chegou e falou assim: cadê seu dreno? Eu: que dreno? O dreno que eles colocam na cabeça, porque como estourou, tem que tirar o sangue. Eu falei assim: ah, procura aí. Ué, não tem dreno nenhum, não? O que aconteceu? Eu falei: não sei, pergunta o médico. Não vi anjo, não vi luz, não vi nada. Mas 15 dias que eu passei na UTI, o Senhor falou comigo audivelmente. Eu ouvi a voz de Deus durante 15 dias. Se você me perguntasse, você queria passar por esse caos? Pelo menos umas 3 vezes na vida eu queria, irmãos. Queria. É bom demais ouvir a voz de Deus igual eu ouvi. Instruções claras. Saí de lá, eu sabia o que eu tinha que fazer da vida. O Senhor parou o Wellington para falar com ele, porque o Wellington é ansioso, agitado o tempo inteiro, preocupado com as coisas. O Senhor falava, o Wellington não escutava. 15 dias parado, olhando para o teto.
ouvindo o Senhor. Saí de lá. Antes de vir para cá, eu vim para o Acre na quarta-feira. Na terça-feira, a Kátia aparece lá em casa com o último laudo dela. A médica declarou ela curada, ela não precisa fazer mais nada, já fez a cirurgia, está curada. A Kátia já está curada. O meu pai, em janeiro, foi para Belo Horizonte. Eu cheguei do hospital em dezembro, perdi a fala, perdi a memória, eu não lembrava, eu não sabia os livros da Bíblia, irmãos. Tive que fazer um trabalho de recuperação de memória. De vez em quando me faltam umas palavras ainda, porque eu tenho que acessar alguns lugares que foi tocado. Meu pai, em janeiro, vai para Belo Horizonte, vai fazer a cirurgia, faz a cirurgia, fica 40 dias. Minha esposa, uma guerreira, cuidando de dois, de mim e do meu pai, e da minha mãe. Minha mãe não tinha nada não, mas minha mãe também dá trabalho. Eu teve que cuidar de 3 lá. Meu pai hoje curado. Por que eu estou te contando isso? Porque independente do seu caos, às vezes é uma enfermidade que todo mundo já falou que não tem como. Independente do seu caos, irmãos, quando tenham haja luz, tudo volta para o lugar certo. Tudo volta para o lugar certo, irmãos. Às vezes a gente acha que a gente precisa de dinheiro, às vezes a gente acha que a gente precisa de alguém influente na nossa vida para nos ajudar, às vezes a gente acha que a gente precisa da mudança de outra pessoa. A única coisa que a gente precisa é que o Senhor libere um haja luz na nossa vida. Mas nós precisamos entender uma coisa: o nosso Deus é um Deus de processo. Nosso Deus é um Deus de processo. O nosso Deus é um Deus que transformação, Ele nos ensinou desde o princípio. Ou aquele que tem poder de criar o céu e a terra, falar haja luz e houve luz, não tem poder para falar assim, terra, seja criada igual no 6º dia já, pronto. O Senhor, Ele sempre quer mexer em algo em nós, irmãos. Bobo é a gente ficar sofrendo sem procurar discernimento, entendimento. O amigo de Jesus morre, Lázaro morre. Suas irmãs chegam desesperadas. Se o Senhor estivesse aqui, Ele não teria morrido, não é assim? O que Jesus fala? O que Jesus fala, irmãos? Vamos ver se você lembra da história cronologicamente. Dessa eu estou lembrando, hein? Vamos lá. O que Jesus fala? Tirem a pedra, não é isso? Você acha que Jesus não poderia falar assim, Lázaro, mete o pé na pedra, vem? Jesus não quer só ressuscitar Lázaro. Jesus quer mover a fé daqueles que já estavam chorando, falando que não tem jeito. Com Jesus tem jeito. Se Ele gritar, ressuscita, Ele ressuscita. Mas o Senhor, outra coisa que o Senhor nos ensina, eu já falei que Ele faz umas coisas desnecessárias. Quer ver uma coisa desnecessária? É depender da gente para fazer milagre. Mas aí depende. Porque milagre por milagre, irmãos, é milagre para a gente, para Ele é uma normalidade. Quando Ele te inclui no milagre, é porque Ele quer transformar, Ele quer fazer, Ele quer que você experimente dEle. É por isso que Ele não manda Lázaro meter o pé na pedra, é por isso que Ele fala assim, removem as pedras, vai lá, eu quero mover a sua fé, eu quero que você saia, se mova. Por isso que os milagres de Jesus, você vai ver, Ele cospe nenhum, manda fazer alguma coisa, Ele está colocando a gente no milagre, depende de uma atitude nossa. Não é porque Ele não tem poder, não é porque Ele é dependente, aprove Ele nos incluir no plano dEle, aprove Ele nos incluir no processo da transformação, no processo daquilo que Ele está fazendo. Moça, se tem um privilégio nosso é ser incluído naquilo que o Senhor está fazendo.
Se tem uma coisa que é privilégio, é ser incluído naquilo que Deus está fazendo. Talvez você orou tanto para Deus mudar seu esposo. Essa oração sua, começa a pedir a Deus os princípios que você está, esposo e esposa, tá? Os princípios que você não está cumprindo, que Ele não consegue olhar Deus em você. Tem noção se Deus vai transformar alguém por conta de você? Deus quer transformar a gente, irmãos. É a gente. Deus quer nos incluir nesse processo da mudança do outro. Primeiro a gente é transformado, muda a nossa atitude, o outro olha para nós, quem é esse Deus que fez isso em você? Não, só pode ser Deus. É Deus mesmo, eu te apresento o meu Deus. E Deus começa a fazer na vida dele. Aí a gente às vezes fala bem assim, né? Ganhei aquela alma para Jesus. Meu irmão, você não consegue fazer o que o Espírito Santo não fez, não. Não é você que ganhou a alma para Jesus. É Jesus que te deu o privilégio de fazer parte da transformação da vida de alguém, convencendo ele do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso, não somos nós. Sabe, essa noite pode ter um haja luz aqui neste lugar. E eu creio que há. Eu creio que essa noite o Espírito de Deus ainda continua pairando no meio de nós. E que nessa noite o Senhor pode liberar um haja luz e a sua vida nunca mais será a mesma. O pastor liberou uma palavra. Não, irmãos. É o Espírito de Deus que continua pairando no meio de nós. É o Espírito de Deus que continua pairando sobre nós. É o Espírito de Deus que continua pairando sobre nós. Meu médico é extremamente arrogante, meu médico. E tinha um negócio que, porque os latinos, eu fui formado na América, toda consulta dele, ele falava que era formado na América, nos Estados Unidos 3 vezes. Minha esposa não suportava ele, não suportava. Por quê? Porque os latinos chamavam a gente de latino, o cara brasileiro, irmão, na arrogância, na prepotência. E aí eu vou narrar o que minha esposa disse. A hora que estourou, ele chegou com uma cara de desespero que ela já tinha achado que eu tinha morrido. Ele começou a ir de 10 em 10 minutos, desesperado, dando notícia com o semblante caído. Nós não somos nada, irmãos. Se o Senhor não falar o haja luz, ninguém consegue fazer nada. Não existe isso. Vamos nos submeter ao processo do Senhor e tendo fé e crendo que Ele é poderoso para liberar uma palavra hoje na minha vida, na sua vida. Vamos nos submeter ao processo. Não adianta, irmãos, não adianta. Tem estatística aí, procura aí estatística de Mega Sena. Todo mundo que ganhou ficou pobre de novo. Perdeu tudo. Procura estatística aí de quem ganhou dinheiro fácil, perdeu tudo. Procura estatística de filhos que receberam herança, perdeu tudo que o pai deu, que o Senhor deu para os seus pais. Procura estatística aí de todo mundo que não teve trabalho, não teve processo. O que eles fizeram? Não dá valor. O Senhor quer que a gente dê valor às coisas que Ele está fazendo, por isso que Ele nos coloca no processo, e Ele tem poder para fazer a qualquer hora. Inclusive, se Ele não quiser que você passe por processo, Ele faz um milagre agora também. Esse é o nosso Deus. A caixinha é nossa, mas Ele não cabe nessa caixa. Ele faz o que Ele quer. E eu creio que hoje Ele pode mudar a nossa história. Eu creio que Ele pode mudar a nossa história aqui hoje. Eu queria orar com você sobre isso. Se você tem algum caos, se você está vivendo algum momento e você está precisando de um haja luz, vamos começar a orar para o Senhor. Senhor, libere uma palavra aqui na minha vida hoje. E aí, para eu encerrar com mais um testemunho, né?
Quando eu comprei a papelaria, eu peguei todo o meu dinheiro, pastor, porque o Senhor me chamou para ser integral, implantar uma igreja, mas eu não queria viver da igreja. Então eu peguei todo o meu dinheiro e investi num negócio para me sustentar, para eu viver a palavra que o Senhor tinha liberado para mim. Com 8 meses, eu perdi tudo, irmãos. Entrei nessa situação de ser despejado. Nós começamos a implantar a igreja dia 7 de março de 2020. Dia 19 nós tivemos que fechar a igreja por causa da pandemia. Era muito mais fácil o meu negócio dar certo do que a igreja, irmãos. Mas sabe o que é a única coisa que ficou de pé no meio disso tudo? Aquilo que foi liberado pela palavra de Deus. Tudo que foi pela força dos meus braços caiu por terra. Você pode achar que pela força dos seus braços vocês vão conseguir alguma coisa. Mas está falando alguém aqui que não só crê, como viveu e viveu da pior forma possível, tá? Para Deus é só um sopro. Acabou. Tudo que você construir na força dos seus braços, para Deus é só um sopro. Acabou. Mas quando Ele libera uma palavra sobre a nossa vida, pode vir tempestade, pode vir furacão, pode vir terremoto, a palavra de Deus permanecerá. Permanecerá. Feliz é o homem que tem uma palavra de Deus na sua vida. Feliz é um homem que tem uma palavra de Deus na sua vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pode ser. Se você quiser vir aqui à frente, pode vir. Se você tem alguma coisa, algum caos, alguma coisa na sua vida que você precisa que o Senhor libere uma palavra hoje, você vai sair daqui hoje com uma palavra. Eu creio no Deus que ainda continua pairando em Belo Horizonte.